Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção do nosso livro didático da disciplina de Geografia, tá bom? Das páginas 9, 12 e 13. Correção de Geografia, professora Tereza, volume 2, páginas 9, 12 e 13, livro didático. Vocês deverão acompanhar a correção das atividades das páginas 9, 12 e 13 do livro didático. Lembre-se da importância de realizar a correção, tá bom? Façam a correção direitinho para que possam estudar depois com as respostas corretas. Dúvidas sobre as questões poderão ser esclarecidas na nossa próxima tutoria. Lápis na mão. Número 1. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione os textos às fotografias correspondentes. A. O povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho onde eles paravam para descansar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. B. No norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes construídos às margens dos rios para evitar a entrada de invasores. C. No sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome de vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam, principalmente na mineração e no comércio. Aqui embaixo nós temos duas imagens, tá bom? Uma imagem de Ouro Preto, em Minas Gerais, e outra em Santa Catarina, que é o Monumento do Tropeiro em Lages, tá bom? Então aqui, a primeira de Minas Gerais, ela tem a ver o quê? Falando do sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. Então, essa primeira imagem aqui está relacionada à letra C. Essa segunda imagem do tropeiro em Lages, ela está relacionada à letra A. O povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros, né? E finalmente a terceira está relacionada à letra B, no norte do Brasil, que é o Forte do Presépio, em Belém, no Pará, tá bom? As três fotografias retratam cidades que surgiram de forma natural ou espontânea ou foram planejadas e depois construídas. Nós vimos que essas cidades elas surgiram de maneira espontânea, né? A situação em que as pessoas iam para essas cidades, os motivos que levaram essas pessoas para irem para essas cidades, que fizeram com que essas cidades surgissem, né? Começando como pequenas vilas e depois se transformando em cidades. Então, a nossa opção aqui surgiram de forma natural ou espontânea. Ainda que a número 2 da página 9, identifique com palavras-chave as atividades que deram origem às cidades retratadas nas fotografias da questão anterior. Então, a nossa fotografia A, ela tinha a ver com o quê? Ela tinha a ver com comércio de gado, pousadas, né, que eram os albergues onde as pessoas ficavam hospedadas. A letra B, nós tínhamos a defesa militar, né, os tropeiros, e na letra C, mineração e comércio. Aqui, já na página 10, nós temos um pequeno texto, tá, das cidades e suas funções. Cidades e suas funções. As funções, atividades e serviços que as cidades exercem estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras, a atividade industrial e em outras ainda a religiosa, portuária, turística ou político-administrativo. Façam um destaque nessa frase, porque ela é muito importante, tá? Nesse parágrafo, no parágrafo, porque ele dá bastante informações do porquê essas cidades surgem e suas funções, tá bom? Agora nós vamos fazer a correção da página 12. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo de ouro no estado Tiradentes, é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e um museu da liturgia. Mas não é só isso que chama a atenção. Um passeio de charrete por suas ruas de pedras encanta
famílias com crianças. Letra A. De acordo com o texto, a cidade de Tiradentes surgiu de forma espontânea devido à mineração ou foi planejada no ciclo do ouro? Ela foi uma cidade que surgiu espontaneamente por causa da mineração, né? As pessoas foram atraídas pela extração de ouro e por isso foi se formando a cidade, as pessoas foram começando a morar e ali foi trazendo comércio, trazendo a questão da religiosidade que é muito forte na cidade de Tiradentes. Na letra B, que funções a cidade de Tiradentes exerce? Exerce funções histórica, turística e religiosa, que foram os destaques do texto. Número 2. Leia a seguir o trecho de uma notícia publicada no site Olhar Digital. A Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, capital do estado. Lá é onde se concentra o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologia e inovação. Com base no texto da notícia, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é turística, comercial, político-administrativa ou industrial, pelas características que nós vimos no texto aqui, principalmente quando fala, né, das empresas investidoras que foram para lá para poder, por causa da concentração industrial, então a nossa opção aqui é a industrial. E número 3, que função ou atividade caracteriza o lugar onde você mora, né? Aqui em Boa Vista, o que caracteriza, né? Qual atividade caracteriza? Nós temos muito forte aqui o que, gente? Nós temos a questão da agricultura e da mineração, né? Da extração de minério. Né? Então, essa resposta, né, a gente coloca como pessoal, mas a função da nossa cidade aqui, vamos falar da questão do estado, né? Não da cidade, mas do estado, é a questão da agricultura e também da extração de ouro. Já na página 13, nós temos um esqueminha, tá? Baseado no que a gente estudou no capítulo. Complete o esquema com base nos conteúdos estudados no capítulo. Municípios brasileiros. Área urbana, que é a cidade, e a área rural, que é o campo. As cidades têm formas, estruturas e funções variadas, têm origem natural ou espontânea ou cidades planejadas. Ainda na página 13, nós temos, né, da origem natural ou espontânea, temos também a origem em pequenos povoados, tá? E também das cidades planejadas, que estava aqui acima, nós temos que são idealizadas, projetadas e construídas. Desses pequenos povoados, como é que eles surgem? Crescem ao redor de o quê? De um centro comercial, de uma instituição religiosa, uma fortaleza ou mesmo de um lugar para descanso de viajantes. Já as projetadas e construídas, as cidades planejadas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano espontâneo e acelerado, tá? Como exemplos, ele coloca Aracaju, Brasília, Maringá, Palmas, Goiânia e Teresina. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como, nós vimos lá naquele pequeno texto, né? Localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, etc. E o exemplo, né, dessas cidades. Nós temos Paranaguá, que é a cidade portuária, São Paulo, que é uma cidade comercial, e etc. Tá? Essa aqui fiquem à vontade para colocar as cidades que foram citadas ou que vocês conhecem e quais são suas principais funções. Tenham uma boa correção, não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês e tirar na nossa próxima tutoria, tá bom? Façam a correção direitinho e até breve.